Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de soteriologia. Desta vez nós iremos estudar sobre a doutrina da regeneração. Vamos acompanhar o nosso material neste momento. No nosso material sobre a regeneração, nós temos o primeiro ponto, o 5.1, que nos diz o seguinte: regeneração ou novo nascimento é a transformação espiritual do salvo, que o leva a ter uma nova vida diante do Senhor. Para nós compreendermos a doutrina da regeneração, é importante nós lembrarmos sobre os efeitos negativos que o pecado trouxe na humanidade ou na natureza que o homem tem. Lembrando disso, dos efeitos, dos prejuízos que o pecado trouxe sobre a humanidade, a regeneração nada mais é do que a ação do Senhor restaurando o homem para a natureza que um dia ele teve. Então a regeneração é o antídoto do Senhor para enfraquecer e tirar aqueles efeitos, todos aqueles efeitos negativos que o pecado trouxe sobre a humanidade. Se o homem, por causa do pecado, perdeu a vontade de servir a Deus, o interesse de buscar ao Senhor, a regeneração vem justamente para dar esse interesse de volta. A regeneração ela vem para restaurar esse desejo, essa inclinação ao Senhor que o homem havia perdido. É por isso que no nosso material está escrito que a regeneração ou novo nascimento, que é outro título que a Bíblia dá para a regeneração, é uma transformação espiritual. Então, a regeneração ela vai mudar o homem, ela vai fazer o homem deixar de viver só para o pecado, inclinado para o pecado, distante de Deus, para se tornar agora alguém próximo de Deus, que ama ao Senhor e distante do pecado. Nós veremos isso com mais detalhes. Vamos continuar. É a ressurreição espiritual da comunhão que foi perdida no Éden. No Éden, no estado original, quando o Senhor criou o primeiro casal, eles viviam em plena comunhão com Deus, tendo contato direto com Deus, obedecendo ao Senhor, vivendo uma vida para a glória de Deus. Mas o Senhor havia os advertido que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E uma das mortes que o pecado trouxe para o primeiro casal e consecutivamente para toda a raça humana foi a morte espiritual para Deus e para as questões divinas. Então, a regeneração, esse antídoto do Senhor, essa operação, essa transformação espiritual, quando ela é manifestada na vida de alguém, ela vem para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Então, a regeneração vem fazer com que o homem volte até aquela comunhão. Claro que a regeneração não traz a comunhão perfeita, porque o homem ainda está em um processo que nós veremos melhor no próximo tópico sobre a santificação. Mas a regeneração, ela já começa a trazer uma restauração, ela já traz uma comunhão e o homem já começa a ter contato e amor pelas coisas divinas novamente. Para terminar o nosso texto, ou seja, é o retorno do amor pelo Senhor e o desejo de lhe servir. Então a regeneração ela já restaura isso e já faz com que o homem volte a amar verdadeiramente o Senhor, não por interesse, não por esperar algo em troca, mas aquele amor genuíno só por quem Deus é, tá bom? E também já restaura o desejo que o homem tem para servir a Deus. Se antes da regeneração o homem não tinha nenhum desejo de servir a Deus, não tinha nenhum desejo de estar na presença do Senhor, agora por causa da regeneração o homem volta a ter desejo de servir a Deus. De forma geral, lendo aqui no nosso material, de forma geral, pode-se dizer que ela
causa dois grandes efeitos no salvo, um negativo e outro positivo. Qual é o efeito negativo que a regeneração causa na vida do salvo? Letra A, ela causa uma morte. Vamos ler. Desde a queda, a humanidade começou a amar e estar escravizada pelo pecado. Porém, isso é quebrado na regeneração. Então, a regeneração traz uma morte no efeito que o pecado trouxe para a raça humana ou na raça humana. O pecado fez com que a raça humana morresse para Deus e vivesse para o pecado. Agora a regeneração vem e faz com que a raça morra para o pecado e viva para Deus. Se o pecado fez o homem morrer para as coisas divinas e viver para as coisas pecaminosas, a regeneração vai fazer o contrário, o oposto. E a primeira coisa que a regeneração vai fazer é trazer uma morte em relação ao pecado. Então, apesar de que essa morte não é total, o homem ele não para totalmente de pecar, o homem não vence totalmente a sua relação com o pecado, mas boa parte da vida que o homem tinha para o pecado acaba. Quando o homem é regenerado, ele não é mais escravo do pecado, o homem não vive mais para pecar. A vida do homem não se resume mais no pecado. E segundo, o homem perde o amor que ele tinha pelo pecado. Ele pode até pecar como uma fraqueza, mas ele não peca mais como ele pecava. Isso, na verdade, é uma evidência da regeneração. Se alguém se converteu, mas não mudou a sua relação com o pecado, continua tendo a mesma vida voltada para o pecado, isso indica que ele não foi regenerado. A verdadeira regeneração, ela causa uma morte para o pecado. E a regeneração também traz um efeito positivo. Na letra B, ela traz uma vida. Vamos ler. O salvo começa a amar e se interessar pelo Senhor e pelas questões espirituais. Então, se por um lado o amor que ele tinha pelo pecado acaba, por outro lado, a falta de amor verdadeira que ele tinha pelo Senhor nasce. Então a regeneração faz o homem morrer para o pecado, mas faz o homem viver para Deus. É por isso que depois da regeneração, as pessoas começam a fazer coisas em relação a Deus que elas não faziam. Como, por exemplo, começam a ler a Bíblia com muita alegria e muito entusiasmo, coisa que não havia antigamente, coisa que não existia. A pessoa começa a orar, começa a ter prazer em frequentar o culto. E por que ela começa agora a ter esses prazeres em relação a Deus? Porque agora ela está viva para Deus. E por que o regenerado perde aquele amor que ele tinha? Se ele amava uma festa, agora ele vai detestar. Se ele amava uma bebida, agora ele detesta. Se ele amava, por exemplo, roupas sensuais, agora ele detesta. Por que isso aconteceu? Porque na regeneração ele morre para o mundo, mas também ressuscita e vive para o Senhor. Lembrando do Éden. Então, a regeneração é uma restauração da comunhão que o homem tinha no Éden, tá bom? Então, para fixar melhor essas duas questões, eu convido você a ler essa frase comigo. Sobre esses dois efeitos, pode-se dizer que a regeneração nos faz odiar o que amávamos. Ou seja, a regeneração faz você morrer para aquilo que você amava no mundo. Você começa a detestar, a odiar o que você amava no mundo. Mas, por outro lado, a regeneração faz você amar aquilo que você odiava. Se antes ir para o culto, ler a Bíblia, a ter roupas adequadas do povo de Deus, se isso te enfadava, te cansava, não te dava nenhuma vontade, agora você começa a ter toda a vontade para essas coisas, porque a regeneração faz você odiar o que amava e faz você amar o que odiava.
Então, para sintetizar esses dois pontos, eu até convido você, no momento que estiver assistindo essa aula, pegar essa frase e colocar nos seus status, para que alguém olhe essa frase e pergunte para você o que quer dizer isso, e você tenha a grande oportunidade de explicar um pouco mais sobre a regeneração, de explicar que a regeneração é uma obra poderosa de Deus no coração do salvo, fazendo ele perder o amor pelo mundo e agora amar as coisas de Deus verdadeiramente. Tá bom? Então, avançando um pouco mais, vamos ler o nosso material. A Bíblia nos dá alguns títulos para a regeneração e através destes é possível descobrir mais sobre essa experiência. Letra A Bíblia chama essa experiência de regeneração. É importante que você leia esses textos bíblicos. Se eu for ler com você, a nossa aula vai passar de 1 hora e eu vou tentar ser um pouco mais breve. Então, a Bíblia chama essa experiência de regeneração em Tito, capítulo 3, versículo 5. Por quê? Lendo o material, o salvo é recriado espiritualmente pelo Senhor. A palavra tem essa ideia de novo, novamente, e generação é a ideia de gerar. Então, regeneração é algo que foi gerado de novo, tá? Então, o salvo, ele é recriado ou gerado. Havia algo no salvo, havia algo no indivíduo que estava morto, havia algo nele que precisava ser recriado. Então a regeneração recria a vida espiritual, o desejo espiritual, as vontades espirituais para com Deus que estavam mortas por causa do pecado. Letra B, a Bíblia chama essa experiência de nascer de novo. João 3:3, Jesus diz para Nicodemos: convém nascer de novo. O Senhor gera ou forma a natureza espiritual do salvo. Por que Jesus chama essa experiência de novo nascimento? Porque ela é semelhante ao nascimento biológico, ela é semelhante ao nascimento físico. Assim como a mãe, ela consegue gerar o seu filho, e ela gera um filho conforme a natureza dela, ela gera um filho conforme o que ela é. Na regeneração, nessa experiência, quando o salvo aceita ao Senhor Jesus, ele é também gerado, porém, conforme a imagem de Deus. Então, quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, há algo em nós, há uma natureza espiritual que ela é gerada novamente, mas como essa natureza não vem de homem algum, mas de Deus, essa natureza, ela parece com a natureza de Deus. Então, quando nascemos de novo, começamos a ter uma natureza igual à natureza de Deus, uma natureza santa, uma natureza justa, que ama as coisas certas, que ama a oração, que ama o culto, que ama a leitura bíblica e assim por diante. Na letra C, essa experiência é chamada de gerado. Tiago vai dizer isso em 1:18, que o salvo ele é gerado. O salvo ele é gerado pela palavra, tá? Então, por que gerado? É essa mesma ideia de que o Senhor está recriando o homem no sentido espiritual. A espiritualidade dele está sendo recriada nessa experiência. Assim como os homens geram pessoas conforme a sua natureza, eu só posso gerar outro ser humano a partir do que eu sou, seja um ser humano físico. Eu só posso fazer isso, mas como o Senhor ele é espiritual, como o Senhor é totalmente santo e perfeito, ele pode gerar, como o nosso material diz, o Senhor gerará o salvo conforme a sua natureza. É por isso que depois de aceitarmos a Jesus, nós começamos a nos parecer com Deus nas ações, porque a regeneração está nos gerando novamente. Na letra D, essa experiência é chamada de vivificados.
Efésios 2:1. Aqueles que antes estavam mortos para as coisas divinas, agora receberam vida espiritual. Vivificado significa isso, alguém que recebeu vida. Então, nessa experiência, nós recebemos a vida espiritual que não tínhamos. Só tínhamos a vida biológica, só estávamos vivos biologicamente para o homem e para o pecado, mas nós não tínhamos vida para Deus. Nós não percebíamos Deus, não víamos a sua glória, não ouvíamos a sua voz. Mas depois dessa experiência, nós recebemos vida espiritual e começamos a ter agora percepções espirituais. Na letra E, essa experiência é chamada de feituras. O salvo é fruto da ação divina que fez essa nova natureza que o possibilita de servir a Deus. Então, assim como gerado nessa experiência, o salvo, ele é feito, algo no salvo é feito pelo Senhor. O Senhor faz uma natureza nova para ele, uma natureza espiritual para ele, com desejos e com vontades que ele não tinha. Tá bom? Na letra F, o outro título é Criados, Efésios 2:10. O Senhor cria essa nova pessoa e sentimentos e vontades espirituais. Então essa experiência, ela faz com que o Senhor crie coisas novas. O Senhor cria sentimentos novos, vontades novas, desejos novos, coisas que antes nós nunca iríamos imaginar que teríamos vontade de fazer, como servir a Deus, estar entre o povo de Deus, fazer coisas que só o povo de Deus faz. Mas por que isso está acontecendo? Porque nessa experiência o Senhor concede, o Senhor cria novos sentimentos e novas vontades. E para terminar, na letra G, o outro título é Nova Criatura ou Novo Homem. O salvo torna-se uma nova pessoa, pois o Senhor lhe dá vida espiritual e novos desejos e ambições. Então, essa experiência maravilhosa, que a Bíblia dá tantos nomes, mas durante esta aula nós vamos nos referir como regeneração. O principal termo que eu vou usar é esse, regeneração. Então, a regeneração, ela é tão maravilhosa que ela faz com que o homem se torne uma nova criatura. Apesar de que ele está com a mesma idade física, está com o mesmo corpo físico, com a mesma aparência física, mas internamente, espiritualmente, a sua mente, lembrando de Romanos 12, e versículo 2, ele agora está com uma renovação na mente dele. Ele é uma nova criatura porque a sua forma de ver, de pensar, de viver, de agir está totalmente transformada pelo efeito desta experiência maravilhosa chamada de regeneração. Para terminar, vamos ler o último parágrafo. Com base no que foi dito, pode-se concluir que a regeneração é o quê? É uma operação divina direta no coração do homem, o levando a desfrutar de uma nova vida espiritual, com desejos e inclinações para o Senhor. Então, quando alguém aceita Jesus Cristo, lembrando da aula de conversão, quando alguém abandona os seus pecados e aceita Jesus verdadeiramente, não só intelectualmente, não só com palavras vazias, mas verdadeiramente aceita a pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa, ele agora recebe uma operação no seu coração, há uma criação de uma nova natureza dentro dessa pessoa e o leva a ser uma nova criatura com desejos e inclinações agora para o Senhor, para a sua glória. Tá bom? Então, aqui fizemos uma introdução do que é a regeneração, o que ela traz para o homem. Eu disse que ela traz uma morte, mas traz uma vida. E também agora nós estudamos os vários títulos que a Bíblia apresenta para a regeneração. Vamos agora falar um pouco sobre a necessidade.
Por que que o ser humano precisa ser regenerado? Por que que Jesus disse para Nicodemos que se alguém não for regenerado, não nascer de novo, ele não vai entrar e nem vai ver o reino dos céus? Por que é tão necessária essa experiência? Vamos ler. A queda trouxe diversos prejuízos para a humanidade. E estes acabaram com a comunhão entre Deus e os homens. Após o pecado, o homem tornou-se afastado de Deus e sem interesse pelas coisas divinas. Eu não vou explicar tanto essas questões, porque nós já estudamos de forma bem detalhada e bem profunda lá no módulo sobre a doutrina do pecado. Então, se você ainda não assistiu esse módulo, é interessante que você procure, identifique ele, para que você entenda melhor quais foram esses efeitos que o pecado trouxe, que acabou com a comunhão entre Deus e os homens. Tá? Então, continuando a nossa leitura, após o pecado, o homem tornou-se afastado de Deus, sem interesse pelas coisas divinas. Algumas comparações que a Bíblia faz refletem essa realidade. Nós vamos apresentar aqui 4 comparações que a Bíblia faz com o estado que o homem tem sem aceitar Jesus. Como é que os homens são espiritualmente? Como é que os homens estão espiritualmente antes de aceitarem a Jesus Cristo? Vamos ver. Letra A Bíblia diz que eles estão mortos. Efésios 2:1. A humanidade está afastada ou desconectada das coisas divinas. Morte espiritual nada mais é do que essa separação que o pecado trouxe entre Deus e os homens. Então, o sentido de morte aqui é de perder o contato. Então, o homem perdeu o contato com Deus, apesar de que Deus continua existindo, apesar de que o Senhor não deixou de operar na terra, mas porque o pecado ele trouxe esse bloqueio na mente do homem, agora o homem está como que morto para Deus. Ele não tem contato com Deus, ele não assim como o morto não vê, não ouve, não sente e não fala, o homem não vê as coisas de Deus, ele está cego para as coisas de Deus, o homem não sente a presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, diz que a glória de Deus encheu a terra, mas o homem não sente essa glória. Tá bom? O Senhor está falando o tempo todo com todos os homens através do Evangelho. As pessoas não escutam porque o pecado trouxe esse bloqueio, essa morte espiritual entre Deus e os homens. Tá bom? Então a segunda comparação que a Bíblia faz da letra B é com a cegueira. 2 Coríntios 4:4. A humanidade não consegue ver a realidade espiritual. É por isso que quem já foi regenerado, quem já aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ele fica impressionado como as pessoas que estão no mundo não conseguem perceber que elas estão tão erradas, não conseguem perceber a sujeira espiritual da vida delas. Nós ficamos assim assustados. Como que essa pessoa não consegue perceber o quanto a vida dela está sem sentido? Mas isso acontece porque a regeneração é o que faz a pessoa ter visão espiritual. Quem não é regenerado está cego. Quem não é regenerado está com seus olhos espirituais fechados. Ele não consegue perceber a realidade espiritual. Ele está no lamaçal de pecado, ele está escravizado, ele está vivendo uma vida sem sentido, uma vida desgastada, vergonhosa, mas não percebe nenhuma dessas coisas, porque o pecado cega espiritualmente os homens. Letra C, os homens estão como que dormindo. Efésios 5:14. A sonolência espiritual faz com que os homens não acordem. Faz com que os homens não acordem e escutem o chamado do Senhor.
Então, quem não é regenerado para as coisas de Deus está dormindo. Quem não é regenerado, quem não passou por essa experiência, ele não ouve, ele não percebe as coisas de Deus. O Senhor está o chamando, o Senhor está o tocando, o Senhor está o despertando, mas ele não percebe isso, assim como quem está dormindo. Do mesmo jeito que quem está dormindo não percebe que alguém levantou, que alguém saiu, que algo aconteceu, assim os homens estão dormindo, mas estão dormindo para as coisas de Deus. Para o pecado não, eles estão acordados, estão percebendo, vivendo para o pecado, mas para as coisas de Deus eles estão dormindo. E por último, na letra D, os homens estão sem entendimento. Romanos 13:11 diz isso: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, fazendo uma menção ao efeito que o pecado trouxe sobre a humanidade. O anúncio das verdades divinas não fazem sentido e não entram no coração das pessoas. Por que nós pregamos e a igreja está pregando há tanto tempo? Fazem 2000 anos que a igreja está pregando e muitas pessoas não dão o menor valor, não se importam, não fazem questão, às vezes atacam os cristãos quando querem fazer culto, e nós ficamos impressionados como pessoas podem assim desperdiçar, podem não fazer questão com uma pregação tão linda, uma pregação tão profunda, tão poderosa. Como isso é possível? Nós temos essa impressão, nós temos essa opinião porque já fomos regenerados. Mas quem não foi regenerado, a mente dele está tão bloqueada pelo pecado que ele não consegue entender. É por isso que você vai pregar o evangelho para algumas pessoas e eles vão ironizar a pregação. Eles vão, às vezes, lhe tratar mal, fazer chacota, porque estão sem entendimento. Aquilo não entra na cabeça deles. A mente deles está bloqueada pelo pecado, tá? Então, tomando aí esses 4 exemplos, podemos dizer que a regeneração é necessária, porque se o homem não for regenerado, ele vai continuar morto. Se ele não for regenerado, ele vai continuar cego. Se ele não for regenerado, ele vai continuar dormindo. E se ele não for regenerado, ele vai continuar sem entendimento. E se alguém ficar dessa forma, ele nunca será salvo. Ele nunca vai aceitar Jesus, ele nunca vai viver para Deus. É por isso que o Senhor falou para Nicodemos: convém nascer de novo. Nicodemos, ele estava ali diante de Deus, supostamente Nicodemos estava bem, supostamente Nicodemos era um religioso, mas como Jesus Cristo conhece o coração e a vida interna e espiritual do homem, Jesus Cristo viu o quê? Viu que Nicodemos ainda estava morto, viu que ele ainda estava cego, que ele ainda estava dormindo e que ele ainda estava sem entendimento. Então Jesus disse essa grande verdade para Nicodemos, que também serve para todos nós. É necessário nascer de novo, porque a única forma de quebrar esses efeitos do pecado sobre a humanidade é através do novo nascimento. Para terminarmos este tópico, eu convido você a ler esse parágrafo. A regeneração é necessária para quebrar esses efeitos espirituais do pecado e permitir que o homem consiga crer no Senhor e ser salvo. O Senhor Jesus deixou claro a impossibilidade da salvação sem o novo nascimento. Foi o que eu acabei de destacar, tá bom? Então, um texto, João 3:3, é um claríssimo texto sobre a grande necessidade da regeneração. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a única forma de entrar no reino de Deus, de ser salvo, de entender as coisas de Deus, de ter vontade e força de servir a Deus, de não estar dormindo para Deus, de não estar morto para Deus, é através do novo nascimento. Eu quero até destacar um fato, que Nicodemos já era um homem que frequentava a igreja. Nicodemos já era um homem que tinha um interesse divino, mas aquilo que motivava Nicodemos era apenas um desejo humano. Nicodemos
Jesus ainda não havia tido a verdadeira fé salvadora. Se você estudou comigo sobre a aula da conversão, você vai lembrar que o verdadeiro arrependimento, ele tem ali as suas características, e a verdadeira fé também tem as suas. Nicodemos, ele já tinha alguma vontade, mas ele ainda não tinha atingido os 2 pilares da conversão. Por isso que Jesus disse: ainda convém, você ainda precisa nascer de novo, Nicodemos. Você ainda não é um homem salvo, tá? Então, terminando, outros benefícios serão aplicados nos tópicos a seguir. Então, essas 4 questões que tornam a regeneração necessária não são todos os efeitos do pecado, existem muitos mais, mas são os 4 principais efeitos do pecado sobre a vida do salvo, tá bom? Vamos agora estudar sobre a operação, ou por meio de que o novo nascimento é operado. Qual é a ferramenta que o Senhor utiliza para operar o novo nascimento? Vamos ler o nosso material. A Bíblia atribui tanto ao Pai quanto ao Deus Filho a operação ou a realização do novo nascimento. Nós vamos perceber isso ao ler sobre os textos do novo nascimento, que a Bíblia ela mostra que o novo nascimento tanto é uma operação do Pai quanto uma operação do Espírito. Por exemplo, João 1,13, olha o que o texto diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus, apesar que o Filho e o Espírito também são Deus, mas o título Deus, majoritariamente aplicado na Bíblia, no Novo Testamento, ao Pai. Então, João 1,13 está dizendo que a regeneração é uma operação daqueles que nasceram de Deus. Tiago 1,18 nos diz: segundo a sua vontade, ele, uma referência ao Pai, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora, quando nós lemos João capítulo 3, versículo 6, não vai dizer que é o Pai quem opera a regeneração. Olha o que o texto diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que o texto diz: o que é nascido do Espírito. Diferente dos 2 textos anteriores, este aqui aplica ao Espírito a operação do novo nascimento. Mas vamos ver aqui uma forma de conciliar essas 2 informações. Uma forma de conciliar essas informações, essas questões, é entendendo a função dos membros da Santíssima Trindade. Enquanto o Pai é o planejador e idealizador da salvação, o Espírito é aquele que aplica esses benefícios na humanidade. Observe, cada pessoa da Trindade possui uma função, e a função do Pai sempre é planejar o que vai acontecer, tá? Então, quem decidiu que os que aceitassem a Jesus receberiam uma transformação espiritual foi o Pai. Então, o Pai é quem está por trás disso. Mas como a função do Espírito é aplicar essas decisões do Pai, então quem na verdade opera o novo nascimento no salvo é o Espírito. Mas a Bíblia atribui ao Pai porque é dele. A vontade vem dele, ele é quem determinou isso, tá bom? Então, continuando a leitura, ou seja, o Pai decidiu que aqueles que crescem deveriam ser regenerados, e quando alguém crê, o Espírito Santo regenera, tá bom? Então, vamos avançar um pouco mais. Já foi exposto que quem opera no homem, mas é preciso saber também como ou através do que a regeneração acontece. As Escrituras mostram
que esta acontece por meio da genuína pregação do evangelho, tá bom? Então a próxima informação sobre a operação da regeneração que nós precisamos aprender é que a principal forma do Senhor regenerar alguém é por meio da pregação. É mediante o anúncio da pregação que o novo nascimento, que a transformação espiritual é realizada no coração dos homens, tá bom? Observe Tiago 1,18 aqui que a Bíblia diz: segundo a sua vontade, a vontade do Pai, ele nos gerou pela palavra da verdade, tá bom? Então, é mediante a pregação. Quando alguém começa a pregar, quando alguém começa a anunciar as verdades da Escritura, e aquele que está ouvindo essas verdades, ele as aceita e se entrega de todo o coração para o Senhor, é através dessa pregação que o novo nascimento acontece. Então, quando a pregação, que é um instrumento, chega ao coração do homem e ele aceita essas verdades, ele abandona os seus pecados, ele aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e opera dentro dele a transformação espiritual. 1 de Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Por que o apóstolo Pedro está fazendo a distinção de semente corruptível para incorruptível? Ele está comparando com o nascimento biológico. Como nós nascemos conforme a natureza dos nossos pais, nós nascemos com uma natureza caída, com uma natureza falha, com uma natureza que adoece, que morre. Mas como o novo nascimento é conforme a natureza divina, a semente ou a essência que nós recebemos é incorruptível. É uma essência santa, profunda, transformadora e justa, porque vem de Deus. Mas, como está em negrito, observem, pela palavra de Deus. É através do que essa semente é colocada em nosso coração, através do Espírito. É pela palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é viva e que permanece para sempre. Então, o novo nascimento ele não acontece de qualquer forma. O novo nascimento ele não acontece por outros meios. O novo nascimento está condicionado à pregação do Evangelho. É por isso que a Bíblia nos diz para irmos por todo o mundo e anunciar o Evangelho. É por isso que Romanos 10 vai dizer que bem-aventurados são os pés dos que levam as boas novas, porque é por meio dessa pregação que o Senhor transforma os corações. É por meio dessa pregação que o Senhor muda as vidas, que o Senhor faz uma grande operação no coração dos ouvintes. Tá bom? Quando o homem ouve a pregação e verdadeiramente recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, este recebe o novo nascimento em sua vida. Olha João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá bom? Então, quem recebe a Jesus, quem aceita verdadeiramente o Senhor que está sendo anunciado pela pregação, esse é feito filho de Deus, esse é transformado, esse é convertido em filho de Deus, tá bom? Por meio da santa pregação. É por isso, querido aluno, que você não pode deixar de pregar. É por isso que você não pode ficar calado. É por isso que sempre que possível, anuncie um pouco da palavra de Deus, fale um versículo, demonstre um pouco das verdades da palavra do Senhor, porque é por meio da santa palavra que o Espírito Santo opera o novo nascimento no coração de alguém.
De repente você pode estar desanimado, sem interesse, sem vontade de anunciar o Santo Evangelho, mas a maior motivação que nós temos é que quem opera é o Espírito Santo. A nossa função é somente anunciar esse instrumento da regeneração chamado de a Palavra de Deus. Tá bom? Vamos avançar um pouco mais. Vamos agora para o ponto 5.4, vamos ver agora um pouco das características da regeneração. Quais são as características que essa operação tão maravilhosa tem? A Bíblia apresenta muitas características da regeneração, pois trata-se da maior experiência divina na pessoa do salvo. Letra A, nós temos a primeira característica, é secreto, tá bom? João 3:8 vai enfatizar, vai embasar esta característica. A transformação espiritual que esta realiza é secreta aos olhos humanos. O que queremos dizer? A transformação que o Senhor faz no coração do salvo, a criação de uma nova vida espiritual, o resgate, a concessão de novos desejos, essa operação milagrosa, ela é secreta. Nós não vemos ela acontecer. Você não vê quando o Senhor dá vida espiritual para alguém. Você não vê o Senhor transformando aquela pessoa. Nós não vemos isso. Essa transformação, por ser espiritual, ela não é perceptível aos olhos humanos, tá bom? Então ela é secreta porque quando ela acontece na esfera espiritual. Continuando a leitura, é preciso alguma outra manifestação visível para confirmá-la. Por exemplo, você sabe que alguém foi transformado, que alguém está no culto e essa pessoa foi tocada pela pregação, quando essa pessoa às vezes chora. Quando você vê um descrente, um não evangélico no culto e de repente ele começa a chorar, aquela reação externa serve para confirmar o quê? Que Deus está operando no coração dele. Mas se não houver uma evidência externa, se não houver uma demonstração, nós nunca saberemos imediatamente que o Senhor operou naquele coração. É por isso que na maioria das igrejas evangélicas, nós convidamos alguém à frente. Nós perguntamos a alguém nesta noite que quer aceitar o Senhor Jesus, porque nós pedimos esta confirmação. Porque se o Senhor já regenerou o coração deles, nós não olhamos, nós não percebemos, nós queremos confirmar isso. E a confirmação é quando ele se levanta e vem à frente. Se ele veio, é porque ele está decididamente a servir ao Senhor. E isso só pode acontecer se o Senhor operou no coração dele. Então, vir à frente é uma confirmação externa da regeneração secreta que deve ou que aconteceu no coração daquelas pessoas. Existem situações como dos filhos dos cristãos ou dos descrentes que estão há algum período sendo ensinados que é difícil saber quando foram regenerados. Essa situação aqui, ela é bem difícil de perceber a regeneração. Por exemplo, imagine alguém que nasceu em um lar evangélico, que começou a ir para a igreja. Nós aprendemos pelo módulo sobre a doutrina do pecado que todo mundo nasce com o coração inclinado para o erro. Inclusive o filho do crente também é assim. Ele também nasce inclinado para o pecado. Mas em algum momento, de tanto que ele vai para a igreja, de tanto que ele ouve a pregação, de tanto que os seus pais os ensinam, de tanto que ele está envolvido naquele contexto cheio da exposição da palavra do Senhor, em algum momento ele é transformado. Em algum momento ele começa a ter vida espiritual, começa a ter desejo de servir a Deus. Só que nós não percebemos isso. E é muito difícil perceber, porque como aquela pessoa sempre esteve na igreja, fica difícil saber qual foi o dia que ele foi regenerado. Mas teve um dia
que a graça do Senhor entrou no coração dele e o transformou espiritualmente. A mesma situação acontece com aqueles descrentes que estão visitando o culto há muito tempo, e eles estão frequentando o culto e estão ouvindo a pregação já faz algum tempo, e eles não querem ir na frente, mas eles já estão há muito tempo ouvindo a pregação. Em alguma dessas visitas, o Senhor vai regenerar eles. Em alguma delas, mas nem sempre fica claro pra gente. Você sabe que ele foi regenerado porque ele começa a mudar, porque ele começa agora a querer conhecer a palavra de Deus, começa a ter uma vida santa, começa agora a falar de Jesus para outras pessoas. Isso são indícios externos que ele foi regenerado, mas o dia, a ocasião, o culto, nem sempre fica claro. O Senhor tem que nos dar alguma evidência externa para nós sabermos o momento certo da regeneração de alguém. Eu posso dar o meu exemplo. Eu sou um caso de alguém que não sabe o dia que foi regenerado, porque eu comecei a frequentar a igreja por motivos pecaminosos. Eu estava com interesses pessoais. Então eu comecei a frequentar a igreja. Eu não entrei para a igreja por causa do Senhor, nem por causa da sua palavra. Eu tinha ali objetivos pessoais e objetivos secretos. E o que acontece? De tanto que eu estava nos cultos, de tanto que eu ouvi, em algum momento aquela pregação entrou no meu coração e me transformou. Só que eu percebi que eu havia sido salvo, que eu havia sido regenerado, quando eu estava com muito desejo em ler a palavra do Senhor, eu estava com muito desejo de orar, e eu estava frequentando o culto agora, sem nenhuma segunda intenção, sem nenhuma intenção pessoal, mas somente pelo prazer em estar na presença do Senhor. Mas eu não sei dizer quando foi o dia exato que o Senhor me transformou. Eu sei que não foi no dia que eu fui na frente, porque eu fui na frente sem intenções reais de aceitar Jesus. E depois que eu fui na frente, eu continuei do mesmo jeito. Mas em algum momento depois que eu frequentei os cultos, o Senhor transformou a minha vida. Tá bom? A segunda evidência da regeneração. A segunda evidência está aí na letra B. Ela é evidenciável. Quando se fala em secreto, é apenas na sua operação imediata. Mas o regenerado terá atitudes e frutos que evidenciarão sua salvação. Tá bom? Então, o que é secreto na regeneração é a transformação, o momento dela. Mas o regenerado vai dar muitas evidências. Eu citei meu exemplo. Eu estava com muita vontade de ler a Bíblia, muita vontade de orar, muita vontade de ir para o culto. Isso são frutos. Tá? Então, Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, que é manifestado por amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Então, há muitas características que evidenciam a regeneração. É impossível alguém ter sido regenerado e não demonstrar isso em atitudes. Letra C é soberano. A regeneração acontece conforme o desejo do Senhor, nem sempre seguindo um protocolo. O exemplo foi a salvação de Paulo, que aconteceu da forma mais improvável possível. Esta é outra verdade interessante. Jesus disse para Nicodemos que a regeneração é como o vento. E o vento sopra aonde quer, tá bom? Então a regeneração, ela opera de uma forma soberana. Ou seja, a regeneração às vezes vai operar no coração de alguém que nós nunca imaginamos. Às vezes alguém que nem quer ir na igreja, que nem quer ser crente, que odeia os crentes, de repente é visitado pelo Senhor. Às vezes tem um sonho, às vezes tem uma experiência com Deus, e o Senhor vai lá e regenera ele de uma forma ali muito misteriosa aos nossos olhos, tá bom? A regeneração, na maioria das vezes, ela acontece dentro dos cultos
e mediante a pregação da palavra de Deus. Mas isto não quer dizer que não haja exceções. Isto não quer dizer que o Senhor não diretamente não regenere alguém sem a ajuda de uma pessoa. O grande exemplo é Paulo. O Senhor pessoalmente foi até Paulo. O Senhor pessoalmente evangelizou Paulo e o regenerou pessoalmente. Então a regeneração, ela nem sempre vai seguir aquele protocolo. Às vezes vai acontecer coisas que nós não sabemos explicar, tá bom? Mas nós temos que lembrar que a regeneração é como o vento, sopra aonde quer. E às vezes o Senhor vai soprar o seu vento transformador e gracioso da regeneração em ambientes que nós desconhecemos, tá bom? Mas nós vamos saber que a pessoa foi regenerado porque o regenerado tem frutos, tá? Então, ele regenera quem quer, na hora que quer e no lugar que quer. Isto acontece porque a regeneração, ela é soberana, porque ela acontece pelas poderosas mãos do Deus soberano. Na letra D nós temos a quarta característica da regeneração. A regeneração ela acontece de forma instantânea. Vamos ler. Ela acontece de uma única vez e não aos poucos ou em processo. O que nós queremos dizer com isso? A transformação espiritual daquela pessoa, quando ela acontecer, será toda de uma vez. A regeneração, a mudança do coração dela, a criação da vida espiritual, ela não acontece aos poucos. A santificação é aos poucos. Nós estudaremos, a próxima aula que será gravada será sobre a santificação. A santificação, a luta contra o pecado, ela é aos poucos. Mas a regeneração não, ela acontece imediatamente. Ou você já é completamente regenerado, ou você nunca foi regenerado. Ninguém está sendo regenerado. Não, a regeneração não é aos poucos, é um processo imediato, tá bom? Então ela não acontece aos poucos, ela acontece de uma única vez. Por exemplo, a Bíblia descreve como algo realizado, usando termos no passado. O que a Bíblia diz? Quando ela fala da regeneração, ela diz que a pessoa, que eles são nascidos de Deus. Ou seja, é algo que já aconteceu. Quem é regenerado, ele é nascido. Ele não é nascendo, ele é nascido, porque é algo que já aconteceu. Foram regenerados. Olha como a Bíblia diz, foram no passado e não sendo regenerados. E isto é muito importante entender. O que acontece, como nesse exemplo que eu dei, às vezes a pessoa entra para a igreja e ela não mudou de vida, não é porque ela está sendo regenerada, é porque ela não foi regenerada. Ela entra para a igreja, vai na frente, mas não muda. Por que isso acontece? Porque ela não experimentou a regeneração completamente. Ela não experimentou. Quando se experimenta a regeneração completamente, ele é imediatamente transformado. Então, às vezes, a pessoa entra para a igreja e não é transformada porque ela não foi regenerado. Com o passar dos cultos, em algum culto, o Senhor vai tocar nela por meio da pregação e vai regenerar ela. A partir daquele dia, ela vai começar a ter novos comportamentos. Mas a regeneração, ou ela acontece de uma única vez, ou ela ainda não aconteceu na vida de uma pessoa, tá bom? Então, eu quero deixar isso claro. A regeneração é uma experiência que ela acontece instantaneamente. Ela acontece de uma única vez. Ela não acontece aos poucos. Diferente da santificação, que é aos poucos. A regeneração não é. E a última característica da regeneração, ela é monérgica. O Senhor realiza essa obra de forma exclusiva no homem, sem que este participe. O que isto quer dizer? O homem, ele só precisa crer verdadeiramente na pregação. Depois disso, ele não vai fazer mais nada durante a regeneração. A regeneração é uma operação do Senhor, instantânea e totalmente
que depende do Senhor. A regeneração depende totalmente do Senhor. Quando o homem crê, o próprio Deus envia o Espírito que opera no coração do homem e já o transforma totalmente. O homem, quando ele começa a participar, já é da santificação, quando ele começa a lutar contra o pecado. Mas a regeneração é uma operação totalmente espiritual. O homem não contribui, não ajuda, não participa em nada. O homem só recebe aquela transformação. O homem só deixa o Senhor operar no seu coração totalmente. Vamos ler o material. Assim como uma criança é passivamente gerada por sua mãe, da mesma forma é o salvo que não se gera, mas é gerado pelo Senhor. Então a regeneração, ela é comparada com uma gestação também para enfatizar isso, que o salvo, ele só recebe a transformação, ele não se transforma na regeneração. Essa experiência ela é imediata, ela é uma experiência rápida, ela é uma experiência totalmente divina e o homem apenas recebe isso. O homem só deixa o Senhor transformar. Agora, depois disso, o homem começará a participar lutando contra o pecado. Isso na santificação que nós ainda vamos estudar. Então, para terminar o nosso estudo, a nossa aula, vamos agora ver alguns benefícios que a regeneração ela traz para a vida do salvo. Vamos ver alguns benefícios. A regeneração é o ato pelo qual o Senhor, ou é o ato pelo qual o homem que estava morto é ressuscitado espiritualmente. Essa transformação criou diversos benefícios. Primeiro benefício é a vida espiritual. O salvo passa a desejar e a praticar todas as questões divinas que antes não interessavam, pois estava morto para elas. Então a regeneração faz com que o homem tenha vida, tenha vontade, tenha força para as coisas divinas. Então a regeneração traz vida espiritual, ela concede ao homem vida e força para praticar as coisas espirituais e as coisas divinas. É por isso que quem é regenerado começa a ter desejos, e eu repito, desejo de ler a Bíblia, desejo de orar, desejo de estar na congregação, de cultuar, desejo de jejuar, desejo de contribuir com a obra do Senhor. E por que ele não tinha esses desejos antes? Porque antes ele estava morto, mas agora ele recebeu vida espiritual. O segundo benefício é a prática da justiça. Eu quero enfatizar mais uma vez essa questão. Leia essas referências, acompanhe elas. Eu não estou lendo com você porque a aula iria tornar-se maior ainda. Mas leia essas referências com atenção, com observação, para que você compreenda todas essas maravilhas sobre a regeneração. Então a regeneração ela traz a prática da justiça. O salvo buscará a ter uma vida conforme o padrão da santidade do Senhor, não por imposição, mas como hábito de vida. O segundo benefício do nosso material é que a regeneração faz com que o homem tenha uma vida que agrade ao Senhor. Sem a regeneração, os homens podem até obedecer a Deus, mas eles não obedecem com amor e com alegria em fazer aquilo. Às vezes é uma obediência por medo de ser condenado, às vezes é uma obediência porque quer agradar alguém, um homem, a mãe, o pai, o marido, alguém humanamente falando. Mas depois que o homem é regenerado, a obediência que ele tem a Deus é motivada por uma única coisa, pelo desejo de agradar ao Senhor. Então os mandamentos tornam-se para ele algo prazeroso e um meio de agradar a Deus. Torna-se uma prática, torna-se uma vida de obediência. Então o salvo, ele muda totalmente de vida. E por que está fazendo isso? Porque para ele
Esse é o novo padrão de vida e ele faz isso com todo amor, toda alegria, porque ele está transformado para isso. Letra C, não vive na prática do pecado. Este benefício é o oposto do primeiro benefício. O pecado não será mais um hábito na vida do salvo. Este o verá com tristeza e lutará contra o pecado durante toda a sua vida. Perceba uma coisa, antes de ser regenerado, a pessoa ela vivia pecando. O pecado era uma prática, era um hábito na vida dela. Ela pecava desde que acordava até dormir e não se importava nem um pouco com isso. Ela não tinha nenhuma preocupação com o pecado, ela amava e gostava do pecado. A regeneração faz com que isso seja quebrado. A regeneração faz com que ela agora sinta tristeza com o pecado. Pode até pecar, mas não peca mais com a mesma alegria. Peca agora com vergonha, peca agora se arrependendo, vive agora lutando, abrindo mão de coisas, evitando ver coisas, evitando ouvir coisas. Por que isso? Porque o pecado que antes a dominava, que antes a vencia, agora não faz mais parte da sua vida. O pecado agora é um peso. Então a regeneração é a única experiência que faz isso, que faz com que o pecado se torne um problema, uma tristeza e não mais uma alegria, tá bom? Então o pecado não é mais um hábito de vida, não é mais um comportamento natural e prazeroso, tornou-se agora uma pedra no sapato, um espinho que machuca e que desagrada o salvo. O quarto benefício da regeneração, amor ao próximo. A regeneração faz com que nós amemos o próximo, nos importemos com o próximo, queremos o ajudar, sintamos desejo de estar com o próximo e de fazer alguma coisa para ele. É muito comum ver as igrejas fazendo ações sociais, é muito comum ver cristãos ajudando moradores de rua, ajudando pessoas necessitadas, porque a regeneração causa esse benefício, o amor pelo próximo. Vamos agora para o próximo benefício da regeneração, na letra E. Crer em Jesus como Filho de Deus. O salvo amará as doutrinas da Escritura e crerá em tudo que é bíblico. Duvidar de doutrinas essenciais é uma ação do pecado e dos demônios. Tá bom? 1 João 5:1 diz que quem é nascido de Deus crê que Jesus é o Filho de Deus. E por que crer? Porque a regeneração faz com que o salvo tenha uma maior inclinação para as doutrinas divinas, tenha uma maior inclinação para as santas afirmações da Bíblia. Então, o regenerado, ele crê nas doutrinas, ele crê no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, ele não duvida. Se a Bíblia diz que Jesus foi homem, encarnou-se, era um homem verdadeiro, ele não duvida. Ele crê em todas as afirmações da Bíblia. Quando o homem não é regenerado, ele descrê, ele questiona, ele não aceita. Mas a regeneração faz com que o coração se abra para as verdades bíblicas e leva o homem a crer no que o Senhor diz em sua palavra. O próximo benefício é a capacidade de obedecer. 1 João 5:3 diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Para quem não são pesados? Para o regenerado. Quem não é regenerado vê a Bíblia como um conjunto de regras dificílimas e impossíveis de ser obedecidas, mas porque o homem, quando está em pecado, ele não ama a justiça, ele não ama os mandamentos, mas a regeneração faz com que o homem olhe para os mandamentos e sinta vontade de obedecê-los. O homem agora tem força para obedecer a Deus, para honrar ao Senhor, para abrir mão das suas vontades, do que antigamente ele fazia, dos seus vícios. Agora ele tem força de abandonar tudo isso, porque a regeneração concede a capacidade de obedecer ao Senhor. Tá bom? O próximo benefício é a
a livre ou estar livre da influência do pecado. O domínio que este exercia sobre o salvo é quebrado e não terá mais liberdade para o controlar. Então a regeneração também faz com que o diabo perca o poder que ele tinha sobre o salvo, perca a capacidade de dominar o salvo. É por isso que pessoas verdadeiramente salvas, pessoas regeneradas, não ficam possuídas por demônios, não ficam influenciadas por demônios, porque a regeneração blinda ele, capacita ele, o Espírito Santo opera, habita nele, fazendo com que ele fique livre da influência maligna. Ele começa a compreender as coisas divinas. Aquilo que antigamente não fazia sentido para ele, aquilo que antigamente a sua mente estava fechada, não fazia razão para ele, não tinha base nenhuma para essa pessoa. Depois da regeneração, ela começa a crer, começa a entender e até se torna um pregador dessas verdades. Por que que depois da regeneração nós começamos a compreender e amar as Escrituras? É porque a regeneração opera uma transformação na mentalidade do salvo, tá bom? E o penúltimo benefício, a regeneração traz a purificação dos pecados. Jesus disse para Nicodemos que quem não nascesse da água e do Espírito, água ali não é água física, não é uma água humana, mas é uma referência à purificação que a regeneração traz sobre o salvo. Quem é regenerado passa por uma limpeza interna, passa por uma transformação. Toda a sujeira que o pecado havia deixado sobre aquela vida é totalmente removido por meio da regeneração. E por último, a regeneração, ela aplica no salvo o fruto do Espírito com diversas manifestações. O salvo receberá o desejo por ter uma nova vida e esta será marcada por novos sentimentos e comportamentos. Novos sentimentos e comportamentos. Olha só, o regenerado vai sentir amor, vai sentir paz, vai sentir alegria, vai sentir longanimidade, vai sentir benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A regeneração é a criação de uma nova natureza, com novos comportamentos, com novos sentimentos, com novos jeitos de ser, tá bom? E para terminar, vamos ler o nosso último parágrafo. Os benefícios citados são os que as Escrituras diretamente associam com a regeneração. Esses benefícios que agora eu comentei são os benefícios que a Bíblia diretamente diz. O regenerado vive isso, o regenerado terá aquilo. Tá bom? Os que eu citei. Mas, porém, toda a nova vida do salvo, incluindo os comportamentos e bênçãos espirituais, somente são possíveis por causa da regeneração. Ou seja, se nós fôssemos citar todos os benefícios da regeneração, nós iríamos passar muito tempo, porque tudo o que o salvo faz ou vive espiritualmente falando é bênção da regeneração, é benefício da regeneração, tá bom? Então eu espero que esta aula tenha ficado clara, seja uma bênção para a sua vida. Eu desejo que você já seja um regenerado, que você tenha se identificado com essas considerações que eu fiz, mas se você sente que ainda não experimenta essa nova natureza, ore ao Senhor, frequente uma igreja bíblica, escute a pregação de todo o seu coração, creia na mensagem, porque certamente o Espírito de Deus vai operar a regeneração, o novo nascimento em sua vida. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.